Olá, alunos. Então, vamos continuar falando de reforma protestante. Então, nós falamos, né, do contexto, falamos, né, também sobre a questão do luteranismo, né, que iniciou o processo de reforma, e agora vamos falar de outros casos. Então, a reforma na Inglaterra, né, que é chamada reforma anglicana, né, que vai dar origem à igreja anglicana. Basicamente, ela foi iniciada, então, pelo rei Henrique VIII, que nós já conversamos quando falamos de absolutismo, né, representante da dinastia Tudor. O Henrique VIII, os motivos pelos quais ele, né, levaram ele, então, a iniciar o processo da reforma na Inglaterra são motivos bastante complexos, né? Então, nós temos interesses pessoais ali e temos também interesses econômicos, né? Então, nós já falamos sobre isso no absolutismo, então, só para relembrar, o Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, que era, então, da família, né, da coroa espanhola, então uma mulher de uma estirpe importante, né, de uma linhagem importante. Afinal de contas, nesse período a Espanha é a principal potência europeia, né? O Henrique já era casado com a Catarina há bastante tempo, né? Na verdade, a Catarina, ela foi noiva do seu irmão, chegou a casar com seu irmão mais velho, que era para ser o rei da Inglaterra, mas o seu irmão mais velho, Arthur, acaba falecendo na adolescência, e para não devolver, digamos assim, né, a Catarina, né, porque era enfim, era um casamento vantajoso para a Inglaterra, né? A Inglaterra nesse período ainda não era a potência que depois vai ser. Eles então resolveram casar a Catarina com o Henrique, que tinha então naquela época uns 11 anos. Mais tarde, então, né, depois que ele cresce, enfim, eles vão ter, então, né, consumar o casamento e vão ficar anos casados. E ela tem com ele uma filha, se não me engano, chegam a ter um filho homem, mas morre criança, enfim. O fato é que o Henrique, ele tinha esse desejo, né, de ter um filho homem, já que naquele período, né, a ideia era que passasse a coroa para, né, no sentido patriarcal, né, masculino. Mas também ele tinha uma série de affairs, né, com as damas de honra, etc. E ele acabou se interessando por uma dessas damas de companhia da Catarina, que não cedeu, digamos assim, ou que, né, enfim, ela acabou, né, estabelecendo uma certa dificuldade para que o Henrique, enfim, concluísse, né, os seus desejos, e a ideia era que ela só realmente se envolveria com ele caso ele casasse com ela. O problema é que nesse período não existe divórcio, né, ele não ia conseguir se divorciar da Catarina, então ele vai tentar anular o casamento, que é a única forma de acabar o casamento, né? Então ele vai tentar com o Papa, que é a única pessoa que pode fazer isso entre reis. Só que o Papa não vai aceitar, porque afinal de contas, né, como eu disse para vocês, a Catarina, ela era uma pessoa importante nesse processo, né? Muito mais importante do que o Henrique, por exemplo. E o Papa não queria ficar numa situação complicada junto, então, né, aos reis católicos da Espanha. Então ele não aceita a anulação, e o discurso do Henrique para conseguir essa anulação é que a Catarina não teria casado com ele, né, virgem, né, casta. E, bom, vamos combinar que ele demorou um pouquinho, então, para reclamar da situação, né? Enfim, na verdade era conveniente para ele, então, para conseguir a anulação. E o Papa não vai dar essa anulação, então o Henrique vai fazer uma ruptura. Isso é um dos símbolos do absolutismo, né, da família Tudor. Ele vai fazer essa ruptura com a igreja, então, em 1534, com o chamado ato de supremacia, que é o ato de criação, então, dessa igreja. O Henrique vai ser excomungado, obviamente, né, ele vai exilar a Catarina e a sua filha, né, que ele não vai mais reconhecer como filha, enfim, né, como sua herdeira. A Catarina então vai ser exilada, e o Henrique vai criar essa igreja anglicana, no qual ele vai ser o chefe, né? Ele vai ser o papa da igreja, né? Então, são muito mais por questões de interesse pessoal. Então, ele vai casar com a Ana Bolena, depois, né? Falei pra vocês, ele vai casar várias vezes depois, vai usar um monte, né? A rodo, isso aí.
essa possibilidade, né, de poder, então, casar várias vezes. Ele, então, tinha esse interesse pessoal, mas também tinha a questão financeira. A igreja era dona de um terço, basicamente, das terras da Inglaterra, né? Principalmente o clero regular. Então, nesse sentido, a gente vai ter aí um processo, digamos, né, de enfim, que é muito mais por questões econômicas, porque o Henrique vai abocanhar todas essas terras, né? A igreja anglicana não vai mais ter clero regular, que são, né, os monges, os monastérios. A maior parte das terras eram desses monastérios. E o Henrique vai poder então se apropriar disso e depois vender, né? Ou doar, ou vender, enfim, e vai, né, ampliar o tesouro inglês, né? Então, basicamente, esse é um ponto importante. Não é por questões de fé, como a gente vê, né? Nos outros, são questões pessoais, no sentido de que ele quer casar, né? E, novamente, e também por questões financeiras, porque ele vai ampliar enormemente o tesouro inglês, certo? Então é muito mais por questões, como eu disse para vocês, pessoais. Mais tarde, então, é claro que isso vai causar uma situação bem complicada na Inglaterra, uma série de guerras religiosas, porque, como eu falei para vocês, se o rei se torna da nova igreja, né, que a liturgia é muito parecida, é tudo muito parecido porque não são questões de fé. Todo mundo tem que ser, né? Então vai ser bem complicado, porque, né, você chegar para a população, olha, hoje vocês deixam de ser cristãos católicos e agora vocês vão ser protestantes. Né? Enfim, depois mais tarde, né, o Henrique vai ter um filho homem que também vai morrer na adolescência e a sua filha Mary vai ser coroada, sua filha com a Catarina, né, de Aragão. A Mary era católica, então daí ela vai obrigar todo mundo a ser católico e vai perseguir os protestantes. Enfim, a gente vai ter uma série de situações. E mais tarde, né, aí sim, no reinado de Elizabeth, que era filha do Henrique com a Ana Bolena, que era protestante, aí o protestantismo vai se consolidar e também nós vamos ter também a adoção de algumas ideias calvinistas, a gente vai falar do Calvino e a Inglaterra vai ter outras vertentes do protestantismo além do anglicanismo. O anglicanismo vai ser oficial, mas vai ter outras vertentes que depois vão ser chamadas de puritanistas, né, as vertentes puritanas. E a gente vai falar sobre elas quando falarmos de Revolução Inglesa mais para frente. É bem importante essas questões religiosas e as guerras religiosas na Inglaterra, não vão ser poucas, né? Em relação ao calvinismo, então, basicamente, a gente vai ter, então, né, o João Calvino, que era um francês, né, e que, basicamente, ele era um humanista, ele tinha algumas ideias, né, também críticas da Igreja Católica, ele vai ter que fugir da França, porque a França é católica, né, e ele acaba indo para a Suíça e as suas ideias ali vão ser, digamos assim, expandidas, né? E em grande medida a maior parte desses países, né, da região dos Países Baixos, dos países nórdicos, vão adotar os ideais do calvinismo. O calvinismo tinha uma ideia de predestinação e que vai servir bastante, vai casar bastante com os interesses da burguesia nascente, né? Então, basicamente, o que ele dizia? A grosso modo, ele defendia a chamada predestinação absoluta. Já não a gente fala de predestinação, a gente já está falando de calvinismo, tá? Mas só para a gente reforçar, é uma ideia de predestinação absoluta, ou seja, todas as pessoas que estão sujeitas, então, à vontade de Deus, contudo, alguns já estariam destinados, você já nasce predestinado ao inferno ou ao céu, não importa, né, as suas obras, etc, né? Então, basicamente, como é que a graça divina, como é que você sabe se você, né, tá destinado ao céu ou está destinado ao inferno? Então, Deus daria alguns sinais nesse sentido, né? Então, uma vida diligente, voltada ao trabalho enquanto na forma de louvar a Deus, uma ideia de acumular capital, não para ostentar, mas sim para reinvestir, ou seja, aquele capital acumular, ou seja, né, você consegue uma perspectiva individualista, né, então tá bem vinculada à ideia dos valores burgueses. Então, o momento que você consegue então fazer esse acúmulo de capital, enriquecer, isso é um sinal de que Deus lhe escolheu. Então, vocês estão vendo como isso casa perfeitamente com os ideais da burguesia? Então, é,
O protestantismo, o calvinista vai fazer muito sucesso nessa perspectiva, né? Então ele critica, né, coloca como desnecessário um clero regular também, essas religiões não vão ter um clero regular, né, das ordens monacais, critica o culto às imagens, né, fala que os sacramentos, né, são o batismo e a eucaristia, e basicamente é essa ideia, né, de você ser predestinado. Não importa você fazer obras, você fazer, né, você já está destinado ao céu ou ao inferno, e você sabe disso a partir desses sinais. E esse acúmulo do capital, dos bens materiais, é um sinal de que você, né, está predestinado, Deus lhe escolheu, né, enfim. Tá? Então, a gente vai ter também uma série de guerras religiosas, né, importantes nesse período, tá? Por quê? Porque é isso, né, pessoas, assim, você é cristão, daí de repente aquele território onde você vive deixa de ser protestante, é uma coisa que é complicada as pessoas compreenderem, né? Então a gente vai ter uma série de perseguições, uma série, né, e aquela ideia da religião, não existe tolerância religiosa, assim, com uma ênfase como a gente entende hoje em dia, né? Apesar de que nem hoje em dia se respeita muito essa perspectiva de várias religiões, né? Mas o fato é que a gente vai ter várias guerras, porque todo mundo acha que está falando a verdade, né? Enfim, e claro, isso também é utilizado muitas vezes né, pelos próprios governantes, né? Então a gente vai ter várias perseguições a protestantes, por exemplo, no território francês, quando as ideias calvinistas, né, também se espalham pela França. A gente tem ali, né, os protestantes são chamados de huguenotes, né, a gente vai ter várias guerras, enfim, né, no qual, por exemplo, e também situações em que os católicos são estimulados a matar, então, os protestantes. A gente vai ter a chamada Noite de São Bartolomeu, que é uma noite em milhares de pessoas protestantes vão ser assassinadas, né, se não me engano, em torno de uns 3.000, né, bastante, assim. Portugal, Espanha, na Itália não fomentou tanto o protestantismo, porque a Igreja Católica estava realmente muito embrenhada ali, muito próxima, enfim, não foi um terreno favorável para se desenvolver o protestantismo. Foi mais, quanto mais longe, né, enfim, né, da influência da Igreja Católica, mais o protestantismo se firmou, né? E também vamos ter outros conflitos, né, como a chamada Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, que basicamente a gente vai ter uma série de guerras ali entre protestantes e cristãos no território onde hoje é a Alemanha, ali no Sacro Império Romano Germânico. Esse é colocado como um dos motivos pelos quais a Alemanha não conseguiu se formar enquanto Estado. A gente teve influência de vários outros países que vão guerrear também, alguns apoiando os cristãos, outros apoiando os protestantes, e no fim vai se chegar meio que, entre aspas, um impasse, né? E vai acabar se aceitando que alguns, novamente, né? Lembra a paz de Augsburgo que eu falei para vocês? Então, novamente, depois de 30 anos de guerra, vai se chegar mais ou menos à mesma conclusão. Alguns estados alemães, ou estados não, mas principados, condados, enfim, ducados alemães vão se manter protestantes, outros vão se manter cristãos. Mas é uma série de guerras que vai matar muita gente em nome, né, das religiões, certo? Bom, a igreja nesse meio tempo ficou parada, ficou comendo mosca, não fez nada? Não, ela fez também a sua própria reforma, que é considerada reforma católica ou contra-reforma. É assim que é chamado, tá? Então, basicamente, como estava se perdendo muitos fiéis, né? Basicamente se pensou em algumas estratégias para evitar que isso acontecesse, ou evitar que isso aumentasse, ampliasse, né? Então a gente vai ter, por exemplo, né, então a chamada de um concílio, que é aquela assembleia, né, para se decidir o que fazer. Se decidiu que não se mexeria nos dogmas, então nas verdades, enfim, entre aspas aí, né, religiosas, da doutrina, enfim, isso não se mexe, mas que haveria ações para moralizar o clero, para, né, exigir uma maior respeitabilidade, uma maior educação do clero, né, que ele fique mais preparado, que ele, digamos assim, obedeça, né, aos preceitos mínimos, né, do clero, como por exemplo o próprio celibato, né. Então essa moralização do clero, se criou a chamada Companhia de Jesus, que é uma nova ordem monacal, e que ela vai ser exatamente formada, né, por Inácio de Loyola,
que era um espanhol, né? Ele era um ex-soldado, então a própria ordem vai ter um caráter militarista bastante forte, com ênfase na catequese e na educação. Por quê? Porque serão estes grupos que serão mandados para a América, né? Não que outros não tenham ido, mas o grosso, digamos assim, vai ser a Companhia de Jesus. Então eles são, né, militarizados, digamos assim, porque eles vão vir para um lugar considerado selvagem, né? Na perspectiva de catequização dos indígenas. Então, vocês estão vendo como está tudo ligado? Em que sentido? Bom, se perdeu muitos fiéis lá, mas agora tu tem um continente inteiro cheio de pessoas, né? Que daí se decide, então são pessoas, os indígenas. Porque no primeiro momento havia todo um embate, né? De que, enfim, não se consideravam, né? Como seres humanos, como seres cuja cultura deveria ser respeitada. Agora, a Igreja Católica, com essa necessidade de fiéis, de novas almas, eles vão dizer, não, olha, os indígenas são seres humanos e a gente quer essas almas, basicamente isso, tá? Então, os jesuítas, né, vão ser os chamados soldados de Cristo, né, e vão, basicamente, ter a perspectiva do ensino também, né? Então, uma série até hoje, né, os jesuítas têm isso muito forte na sua realidade, né? Por exemplo, a Faculdade de Unicinos de jesuítas, vários colégios, né, são jesuítas. Então, esse é um ponto. Além disso, eles vão também criar uma lista de livros, né, o Index, né, são livros proibidos que devem ser queimados, se possível queimam os autores também, né, e além disso também, né, vai ter uma reativação da chamada Santa Inquisição ou Tribunal de Santo Ofício, que foi criado anteriormente, e na verdade vai ser então reforçado, reativado, né, e que vai, enfim, matar muita gente. Vai ser o momento auge, digamos assim, dos assassinatos, das torturas, da queimas de bruxas, né? A gente pensa sempre que é na Idade Média, mas não é. É na Idade Moderna em que a Santa Inquisição vai matar muito, né? Principalmente por quê? Porque a ideia é o quê? É preparar um corpo de teólogos, um corpo, né? Principalmente dominicanos vão ser as principais ordens responsáveis pelo Tribunal de Santo Ofício, para poder identificar as heresias, né? Qual a diferença de um herege para um pagão? Vocês sabem? Bom, pagão é aquele que nunca foi fiel, mas o herege até muitas vezes é visto como uma situação pior, porque ele esteve dentro da Igreja Católica e ele cometeu uma heresia, ou seja, ele rompeu, né? Ele modificou seu olhar, ele questionou a doutrina e criou um novo discurso, digamos assim. Então, a busca, né, por esses hereges vai ser, de fato, uma das questões mais violentas, né, que nós vamos ter, que é a atuação do Tribunal de Santo Ofício com a tortura e geralmente com a condenação a partir da ideia de queimar a pessoa viva. Mas havia outras formas de assassinato também, né, que era promovida pela Santa Inquisição, né, ou Tribunal de Santo Ofício, que só foi extinto no século XIX. Então teve bastante tempo de atuação. Inclusive aqui no Brasil, né, na América Portuguesa, nós vamos ter visitas, né, do Tribunal de Santa Inquisição. E basicamente o processo de colonização ele vai estar muito relacionado à questão do braço religioso, né? Então, inclusive a gente tem alguns embates, né, entre colonos que queriam escravizar a população indígena e a Igreja Católica, que vai tentar, eu não diria proteger, né, mas vai tentar ela mesma, né, dominar esses grupos, vai aceitar a escravização em alguns casos, quando é se colocado que haveria uma guerra justa, ou seja, populações indígenas que não aceitam ser escravizados ou que resistem à escravização vão ser consideradas, entre aspas, selvagens, entre aspas, bárbaras, e por isso justificaria, então, que elas fossem escravizadas pelos colonos, né? Então, a reforma, ela vai ter vai ser um elemento muito importante dentro desse processo, né? E a gente vai ver que os jesuítas vão ser responsáveis, né, por muito tempo, pela educação inicial aí no processo de colonização da América Portuguesa, da América Espanhola também, né, vai ter uma atuação importantíssima nesse processo dos primórdios, digamos assim, né, da educação nesses espaços coloniais, certo? Bom, eu acho que era isso então, pessoas de reforma, bem tranquilo, né? Leiam um capítulo do livro, tá? Que é o capítulo 5, se não me engano, né?
para vocês, se tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, isso, capítulo 5, por favor, entrem em contato, né, caso vocês tenham dúvida, mas eu acho, claro, o livro tem um texto mais apurado, mais aprofundado, eu trago aqui só, né, os principais elementos, mas é importante que para a gente poder realmente sedimentar o conhecimento, que a gente tenha leitura também sobre o tema trabalhado, certo? Então, obrigada, gente, bons estudos e até a próxima.